tenho que lembrar de iniciar a gravação. Então, hoje vai ser introdução a uma linguagem de programação de fato que a gente usa, que seria a introdução a C. O que vai acontecer? Eu vou ter que correr um pouquinho com o conteúdo que daria para hoje, porque não vai ter laboratório na quarta, porque é feriado. E assim, eu tava pensando, e não tem como repor, assim. Porque para eu repor, eu teria que, tipo, postergar ou aumentar o curso e uma aula a mais, sabe? E ficaria ruim para mim o horário, que ia coincidir com outras coisas. Aí ficaria muito ruim para dividir, e também teria que mexer no horário do. Tipo, as meninas do horário da tarde teriam que também postergar em uma aula a mais. Meu Deus. É que, tipo, é ruim ficar gripado. Aí ficaria bastante complicado. Então, assim, o conteúdo de hoje seria tipos de C e operadores aritméticos. Aí a parte de operadores lógicos eu vou dar na segunda. E na aula de quarta eu vou tentar fazer pelo menos o primeiro exercício com vocês, que seria da outra quarta. Aí o segundo exercício, que são dois esse modo, vocês vão ter que fazer sozinhos em casa. Assim, e vai ter que enviar até a data final do curso. Aí depois, tipo, vocês voltam até a aula com a Carol e vai ser o último módulo com a Carol, que vai ser uma continuação de C. Deu pra entender? Então, teoricamente, estava programado para fazer uma apresentação de profissões da área de computação. Só que se eu tentar dar essa aula, vai ficar muito longa. Então, eu vou focar, deixa eu só compartilhar a tela aqui com o que está no Canva. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu liberei agora o módulo 3, que é conceitos básicos em C, que é só a partezinha inicial que eu falei. Essa parte de profissões eu não vou explicar agora, se der tempo, talvez eu explique na quarta ou na segunda, mas eu acho que assim, por enquanto eu vou pular. Aqui a gente vai pegar essa parte aqui, ó, variáveis e tipos e operadores aritméticos. Essa parte de condicionais fica para segunda que vem. E esses seriam os exercícios. Então, esse aqui eu vou tentar fazer com vocês na aula de quarto presencial e esse aqui vocês vão ter que fazer em casa. Mas eu acho bem simples. Tipo assim, são códigos rápidos. Pelo menos para mim são rápidos de fazer. Aí com a Carol vocês vão ver esse módulo aqui que deve aparecer para vocês depois, mas sim, a gente tá liberando com o tempo. Bom, uma coisa que acontece é que para vocês programarem, vocês precisam ter o computador. Não tem muita opção. Tem modos alternativos de programar no celular, só que quanto mais complexo o seu código vai ficando, você não vai conseguir fazer as coisas no celular. No caso do que eu vou passar aqui, tem como fazer no celular. Eu lembro que tinha um aplicativo que eu usava quando eu tinha Android, que era o Coding C. Se você procurar qualquer coisa, como programar no celular em C, aparece uma lista de aplicativos que você pode conseguir usar. Aí, dá para você fazer algumas coisas, às vezes ele dá erro em outras, mas funciona. Só que o ideal é que vocês façam no computador. No laboratório, já está tudo programado, já está tudo configurado certinho para vocês conseguirem usar o computador para poder programar em si. Só que para fazer em casa, vocês têm que seguir o tutorialzinho que eu deixei aqui no Canva de como configurar. Se eu tentar configurar aqui agora e mostrar para vocês como que configura, eu acho que
não vai dar tempo de eu explicar porque demora, tem a questão de internet e tal. Mas o que é importante? Vocês precisam baixar isso aqui, ó. Esse Bing W64. Só que eu cliquei na loja, ele redireciona para outra página. Se você compartilhar a tela inteira, que eu acho que é até mais fácil. Aqui, ó. Tá, acho que agora foi a tela inteira. Aí vocês têm que baixar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele no meu computador. Tenho. Aí você tem que seguir a instalação normal. E esperar ele carregar. Aqui essa tela, ele é um pouquinho diferente dos instaladores. Então, tipo, ele vai aparecer essa lista de pacotes aqui. E você vai ter que selecionar quais você quer. Tipo, normalmente ele deixa selecionado por padrão. Se você quer esse, se você quer este, aí ele mostra quais e você vai marcando. Aqui eu tenho um ou outro, mas não muda. Tipo, é só você ir marcando tudo. Aí você vem em instalação, ou aqui no meu caso é para fazer o update, o upgrade, né? Só que aqui vai ser marque todos para instalação. Aí ele vai instalar. Outra coisa que vocês têm que fazer é adicionar a variável de ambiente. Então, vocês vão lá no computador e vai editar a variável de ambiente. Vocês vão aqui em variáveis de ambiente, no path, aí você edita e adiciona. No meu caso, é esse aqui, ó. Quando ele instalar, ele vai sempre para um local do seu computador. Você vai aqui, ó. Aí vai estar escrito BinW, aí você vai pegar o bin, vai copiar esse caminho aqui, adicionar um novo e você cola o negócio ali. Deve ter. Eu não deixei link de tutorial no YouTube, mas com certeza tem. Tem tutorial por escrito, tem tutorial do YouTube de como configurar para programar em C. Porque o computador, como eu disse, o computador de lá está configurado, mas em casa não vai estar configurado. Caso vocês queiram programar em casa e vocês vão ter que fazer isso em casa, porque não vai dar tempo de fazer tudo na aula, vocês precisam fazer sua configuração. É sim, é um pouquinho chato para quem está vendo isso já, tudo de agora, para quem não tem costume de usar computador, mas é assim que normalmente a gente faz, a gente configura. Aí depois que a gente baixar o BigW, que é o compilador para a linguagem que a gente vai usar, a gente tem que baixar uma IDE. De opção, eu acho que tinha o Code Blocks que eu coloquei lá. Eu não tenho o Code Blocks instalado aqui. E tem uma maneira de como configurar ele com o BigW. Eu coloquei qual vocês têm que baixar aqui dentro do site, que eu acho que o link está em um desses locais. Aqui, ó. Aqui também é o link bom. E se você for pelo site tradicional do CodeBlocks, ai, ele mudou o buscador, tá? É... Download. Meu Deus, eu não tô respirando direito. Aqui, ó. Aquele fazendo source code, não é? Qual era a página mesmo? Tá, acho que ele mudou. Quando eu fiz aquele negócio tava mais... Tava diferente o CodeBlocks. Ele tá atualizando essa página, talvez a página tá com problema. Não, é o código fonte. É aqui mesmo. Aí, ó. É ali mesmo. Aí você vai pegar a opção que eu mostrei aqui no
Cadê? No print aqui, ó. Que seria a quarta, no caso. A versão provavelmente já deve ter mudado. Não, não mudou, que bom. Seria aqui em downloads, download binário. Esse aqui é anúncio, é por isso que não abriu. Tá. Aí você pega a quarta opção aqui, ó. E tenta seguir a instalação. Provavelmente, se quando você tentar compilar ele não for, tem um. Você procura o erro no YouTube. Meu microfone tá funcionando. Você procura o erro no YouTube e ele vai te falar como resolver. Tipo, se você seguir à risca o que o tutorial tá falando, você consegue resolver o probleminha. Normalmente ele dá um probleminha básico de, tipo, compilar, porque o compilador não tá lá. Então, eu vou usar, porque que é o que eu tenho instalado, que é o VS Code. Eu sei que, tipo assim, foi uma explicação muito rápida, não dá pra fazer com vocês passo a passo, porque o meu já tá, assim, tudo configurado e se eu for instalar o Code Blocks, eu vou levar muito tempo aqui. Isso aqui é só quem veio na aula. Ótimo, então aqui assim. Aqui eu tava com outra coisa que eu tava fazendo de atividade e vou fechar. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é em um local do meu computador, que tem muita coisa. Eu vou aqui em documentos mesmo e vou criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta com aula 4. Aí eu vou ver aqui em File, Open Folders de abrir pasta. Vou caçar o caminho dentro do meu computador e vou caçar a pasta. É que ele já abriu o local. Aí você tem que clicar em confiar nos autores do projeto. E tá aqui. Aqui você pode vir em File, New Text Files ou New File, tanto faz. Ou você pode vir por aqui, para criar um arquivo. Então eu vou colocar bem.c. Aqui ele cria. Ou você poderia vir por aqui, ó. New File, pega essa opção. Aí você colocaria tudo normal, por exemplo, do jeito que você quisesse, e colocaria salvar como. Aí aqui você coloca um nome qualquer, m.c, por exemplo. Aí ele salvaria com m.c também. Aqui eu vou excluir esse arquivo. No ideal seria esse aqui, ó, o primeiro ícone, são 4. Tá dando pra entender o que eu tô falando por enquanto? Não. Quando você vai programar, todo o seu código fica salvo em arquivos. Cada linguagem de programação tem uma extensão. Então, o que é uma extensão de um arquivo? PNG é uma extensão. Então, quando você cria um arquivo, ele tem esse aqui, por exemplo, a extensão dele é PNG. Este daqui, a extensão dele é ABS. E ele tem vários outros arquivos com extensões. Então, uma extensão é o ponto alguma coisa aqui, ou ponto .exe, que é um executável. Ou ponto .apk. O main.c seria main é o nome e o ponto seria a extensão dele. Todos os arquivos, quando você vai programar em C, ele tem extensão .c. Quando você vai programar em outras linguagens, como Java, é .java. Quando é JavaScript, é .js, .js. Quando for C++, é .cpp. Então, nome, extensão do arquivo. Algumas coisas, quando você vai programar, você tem que decorar. Então, você é obrigado a decorar. Então, por padrão, você sempre vai ter que fazer isso aqui, ó. Include stdio.h. Isso daqui é uma biblioteca. É uma biblioteca do sistema
para você conseguir usar algumas funções básicas que a gente não cria. Porque uma coisa que acontece em programação é que a gente não tem por padrão uma janelinha. Não existe ícones na tela. Você vai fazer isso do zero. E são arquivos e arquivos para você fazer isso. Então, a programação mais básica possível, que é a nossa lógica, a gente usa o terminal. Então, vai abrir um terminal como se fosse o comando de prompt. E aqui a gente vai aparecer um Hello World que eu vou fazer aqui. E ele vai aparecer como se fosse assim, ó, Hello World. Assim, então vai aparecer desse jeito bem esquisito, sim, só que dentro do terminal do VS Code. Vocês vão entender. Para eu usar e printar algo na tela, eu uso funções básicas do sistema, de baixo nível, que a gente não implementa elas já existem, é só você chamar. Então, eu sempre tenho que incluir bibliotecas. É algo padrão do C. Então, eu tenho duas maneiras de iniciar meu código. Eu posso fazer int main, é sempre obrigado. Todo código em C tem que ter uma main escrito bem. Vocês têm que abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Qualquer código em C a gente usa chaves. Qualquer função, então isso é uma função com tipo inteiro, nome bem, e eu abri e fechei chaves. Como ela é do tipo inteiro, ela tem o tipo, ela é obrigada a ter um retorno. Então eu sempre vou retornar zero, porque eu não retorno o valor de 1 e não atrapalha. Eu tenho como opção também iniciar o código como void main. Qualquer função que é do tipo void, ela não tem retorno. Então eu posso iniciar assim, os dois rodam. Agora depende do seu compilador. Alguns não vão deixar passar o void main, alguns deixam passar esse. Então a gente vai de int main. Mas sempre que tem que ter com o main escrito exatamente assim. Deu para entender? Vou parar o compartilhar. Porque eu tô com falta de ar aqui, calma. Aí. Tá. Então deixa eu continuar aqui. Aí, ok. Então, o nosso primeiro programa em C, a gente vai usar uma função padrão, que é o printf. Sempre tem que abrir e fechar parênteses quando você chama uma função, ou quando você chama o printf, e qualquer linha de código você tem que finalizar com ponto e vírgula, sempre. Qualquer linha do código sempre finaliza com ponto e vírgula. Printf é sempre abrir e fechar parênteses. E você pode escrever uma frase aqui que você quiser. Eu vou escrever a Hello World. É o lá mudo, que é o padrãozinho de quando você inserte. Eu vou dar Ctrl S para salvar, ouvir que file save. E tá aqui o primeiro programinha, o primeiro código. Aí na hora que você clica em rodar, deixa eu só lembrar qual que é o que usa. Ele vai aparecer no terminal ali. Eu desconfigurei meu VS Code, se eu desconfigurei. Tá, ele não quer aparecer no terminal porque eu desconfigurei. Eu fiz o favor de desconfigurar meu terminal. Que legal.
Não, ele tá configurado. Calma aí que eu tenho que ver se eu ainda tenho a extensão de C no meu VS Code. Esse daqui eu tenho, este eu tenho também. Chatice. Tá, se ele não quer rodar, a gente vai fazer por aqui, ó. Aqui, ele gerou, só não quer abrir. Eu desconfigurei o meu próprio VS Code. Tá, quando você clicar em rodar aqui, e você tiver tudo configurado, ele iria aparecer no terminal. Você tem uma opção de clicar aqui, ó, Start main.exec. Ele iria, teoricamente, iniciar o programa. Tá. É só dar ponto barra main.exec. Aí ele iria iniciar o programa aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei essa função de printar no terminal e ele printou aqui. Eu desconfigurei meu próprio VS Code, porque eu tava mexendo com outras coisas aqui. E ele não tá rodando por padrão o código. Tipo, ele não executa automaticamente. Mas isso é algo que eu mesma desconfigurei e vai dar mau trabalho eu arrumar isso agora. Mas tem maneiras de você rodar o código. Então, se você não conseguir configurar o seu por padrão, assim que você clicar aqui, ó, rodar o código, rodar sem debugar o código, ele vai rodar tudo bonitinho e vai falar que ele vai falar aqui, ó. Você clica aqui e ele vai falar, ó, foi compilado com sucesso. Então, foi construído com sucesso. Aí, nessa parte aqui de baixo do teu terminal, é só você colocar ponto barra main.exec. No caso, ele gerou main.exec porque o nome do meu arquivo é main.c. Se o nome do seu arquivo fosse qualquer outra coisa, você ia colocar isso para ele rodar o programa. A gente vai usar desse jeito mesmo. Mas eu vou clicar aqui para eu voltar aos meus códigos. Eu tenho ele aqui também, ó. Ele gerou. Então, é só você conferir na sua pasta aqui, ó, na parte de saída, se ele gerou o arquivo aqui. Então, esse é o nosso primeiro programa em C. Já são quase 9h30. Aí, agora a gente vai para os tipos de dados que a gente pode declarar. Então, a gente tem inteiro, que é um número. Então, eu vou chamar de int número. Inteiros são os números naturais. São os números que vão de 0 a 1000 e vai até o infinito. Eles não podem ter vírgula. Então, o meu número vai ser int número igual a 10. Então, é sempre assim. O tipo, o nome da variável, um sinal de igual e o valor dela. Aqui, se eu quisesse declarar uma letra, seria char letra e eu poderia dar um igual a uma letra qualquer. Entre aspas simples e eu vou dar a letra A. Aqui vocês não conseguem escrever seus nomes. Porque ele tem o char, que é um tipo primitivo que ele só aceita uma letra. Então você não consegue inserir uma palavra. Para você inserir uma palavra, seria algo muito mais complexo que não faz parte da aula de hoje. Então, para mexer com palavra, seria lá na parte que a Carol vai explicar. Que é quando a gente entra em string de fato. Qual parte da explicação? Deixa eu ver. 9h18. Eu vi a mensagem depois. Tem uns 8 minutos já. Qual parte da explicação? Que tipo, eu comecei outra coisa aqui. Eu tava vendo que o VS Code não quer copiar patrão.
Era a partir do início para ver se tinha compreendido tudo mesmo. Tá, posso. A primeira coisa que você faz aqui, você fez o incluso das bibliotecas padrão. Você inicializa uma função que ela é obrigatória tem que ser com o mesmo, sempre com o nome de main. O nome do seu arquivo poderia ser qualquer outro. Poderia ser Ana, poderia ser 1, 2, 3, 4, poderia ser teste, poderia ser prog, pode ser qualquer coisa. Portanto, que seja ponto .c. Só que você é obrigado a inicializar com uma main. Como ela é do tipo inteiro, toda função do tipo inteiro tem que ter um retorno. A gente pode retornar 0, retornar 15, retornar 20. 0 é o que a gente coloca por padrão quando você não quer retornar nada e não quer interferir no funcionamento do seu programa. Aí você usa o printf, que é uma função padrão. Você chama isso aqui toda vez que você quiser printar qualquer coisa no teu terminal. Sempre entre aspas duplas, porque é da sintaxe dessa função, e você passa uma palavra para ela, uma frase, para escrever no terminal. Então seria isso o seu primeiro programa. Talvez pode ter ficado confuso de, você está conseguindo escrever uma palavra inteira aqui, mas por que você não consegue escrever uma palavra com tipos? Bom, porque aqui eu estou usando uma função para eu escrever algo no terminal, mas se eu precisasse mexer com essa palavra, eu precisasse alterar, eu precisasse, por exemplo, excluir essa letra aqui, fazendo uma lógica nisso, eu não conseguiria, porque eu precisaria que essa palavra estivesse armazenada num tipo de dado para eu fazer operações com ela. Então, aqui eu vou só executar de novo e tá executando, né? Eu não consigo. Eu não consigo porque esta é uma função padrão para só executar isso aqui e mostrar isso aqui para mim no terminal. Só isso. Aí a gente volta para os tipos que eu tinha, que era int número, que eu coloquei 10. E o int letra, que eu vou dar char letra, na real. Né? Char letra. Eu vou colocar a letra A. São os dados que a gente consegue ter. Por enquanto. Agora, se você quer printar o valor de uma variável no terminal, então você vai usar o printf. De novo. Aí você coloca uma frase, por exemplo. A letra é... Dois pontos. Aí você vai usar o porcentagem e o tipo de dado que esse negócio é. Letra é C, inteiro é I, e o D também, pinta número inteiro também. Só que ele é D de double, que é outro tipo de dado também, que é outro tipo de número. Como é C, como é o I, eu quero pintar o meu inteiro. Eu vou colocar o I aqui. Aí logo após eu coloco uma vírgula, para eu colocar qual variável. Então seria a variável número. Aí eu salvo o programa, tento compilar ele de novo. E eu vou tentar executar ele aqui. E aqui ele colocou a letra E, sendo que isso aqui não é uma letra, mas o número E, por exemplo. Pronto, aqui tá certinho. Aí só vou rodar de novo. Tá reclamando com alguma coisa? Acho que não. Aí só tá chato mesmo. Aí, pronto. Deixa eu ver aqui. Obrigada, obrigada. Eu necessito de saúde mesmo. Tá tudo complicado, é que eu tô em chuva na sexta. Aqui é uma coisa. Você não pode digitar palavras como mão, assim, com acento. Ele não vai printar o acento. A palavra não vai printar bonitinha no terminal. Porque se ele é um tipo primitivo, é básico, é uma linguagem bem antigazinha,
E ela não tem suporte a isso por padrão, dentro do kit dela básico. Tem bibliotecas que você pode incluir, aí você inclui ela para aparecer. Eu nunca usei, eu nunca tive, assim, nunca precisei, porque você pode colocar o tipo E ou o tipo E com Hzinho, que é o jeito informal aqui. É só para você entender o que você está fazendo. Mas tem sim um includezinho, que é uma biblioteca, às vezes ele funciona, às vezes não, nem todo compilador que você estiver usando tem suporte para compilar com ele. E aí, se ele não tiver suporte, você tem que fazer uns esquemas estranhos para fazer o negócio compilar. Então, tipo assim, não precisa se estressar com isso. Então, se eu tentar executar aqui o programa. Ah, tá. Aqui ele pegou por padrão. Mas quando tem terminal que não tem suporte. Então, tipo. Deixa eu ver aqui se o meu tem. Legal, ele não quer rodar. Deixa eu ver aqui, calma aí só um momento. Bom, pode ser que eu acho que o Code Blocks ele não printa. Aqui eu acho que ele já tá por causa das extensões que eu tô. Mas pode ser que ele não vá printar essas coisas no terminal. Varia muito do que você estiver usando. Aqui, ó, por exemplo, no PowerShell, por exemplo, ele não pegou, ele deu isso aqui. Tá vendo essa coisa estranha? O Code Blocks, ele não pegaria também, ele daria essa palavra estranha. Porém, o VS Code, ele converte isso e conserta para você. Então aqui ele printa com um acento normal. Só que se você rodar pelo PowerShell, o PowerShell, ele é um terminal que a gente tem no sistema, é tipo o CMD. Você pode chamar ele de qualquer lugar que você quiser. Aqui, é só você clicar aqui em cima, ó, no caminho, e chamar. Você pode chamar o PowerShell, o CMD, ou qualquer outro terminal que você tenha no seu sistema. Aqui eu chamei o PowerShell, e para eu executar qualquer coisa nele, eu executo da mesma forma que eu executo aqui. Então é só colocar ponto barra main.exec. Eu coloquei errado. Aqui é ponto barra, não vírgula. E ele executaria. Então, a linguagem C, por eu não estar incluindo uma biblioteca aqui, ele não vai converter esses caracteres para os caracteres que são para a gente visíveis. Então, o VS Code tem esse suporte, se você tivesse outra ideia, não teria. Então, aqui a gente pegou o número, certo? Então, eu poderia fazer o mesmo para a minha variável do tipo C. Então, eu colocaria do tipo char, na verdade, né? Que ela é uma char. E colocaria letra ela. Aí aqui seria a letra E, de fato. É o mesmo esquema. É do mesmo jeitinho. Eu tenho que lembrar que às vezes eu tenho que clicar ali embaixo. Aí, deixa que você estava errado. Aí. Ali é porque eu digitei errado, ele deu esse erro feio ali. Aqui eu tenho o meu Hello World, que tá ali desde o início. O número é 10. E a letra é esta letra aqui. Ele colocou a letra errado. Deixa eu ver se eu fazer isso aqui. Ai, ele ainda tá compilando. Libera terminal pra mim, por favor.
Deu erro. Que fofo. Às vezes o VS Code é muito irritante. Porque ele não quer terminar. Então, pra você fazer um comentário, você coloca barra barra. Pra você excluir essa linha do código. A linha comentada é pra você lembrar o que que você tá fazendo nele. E aí ele não vai fazer parte do seu programa. Eu vou terminar a execução que ele estava anteriormente e vou tentar executar uma nova. Meu Deus. Vai encerrar a execução. Tá, agora ele foi. Ele tá puxando uma letra aleatória. Tá, eu acho que eu fiz errado aqui, ó. É aspas simples. Acontece o tempo todo, você vê? Pronto. Eu fiz errado. Pronto. Era aspas simples, eu tenho que lembrar disso. Ah, não, foi eu que escrevi errado mesmo, que eu me distraí. É uma letra. Uma é letra e outra é número. 986, tipo. Você pode escrever o que você quiser na frase. É que eu tava pensando em colocar a letra primeiro e depois o número e eu me inverti. Então, aqui, você tem que lembrar que quando é um tipo primitivo, que é uma letra, sempre entre aspas simples. Porque se você colocar aspas duplas, vai acontecer o que aconteceu ali. Eles estavam printando qualquer outra letra que não fosse a letra normal. Por quê? Porque ele tá entendendo isso aqui. Porque, tipo assim, existe uma coisa chamada tabela ASCII. Então ele vai reconhecer aspas como se fosse um caractere numa tabela. E aí, essa tabela tem um valor, um número. E aí ele pode tentar fazer uma conversão errada e printar um que a gente chama de lixo de memória. Coisas que estão na memória porque ele não conseguiu ler isso daqui. Então, em C, tem problemas que ele acessa ponteiros na memória, acessa arquivos que estão na memória do sistema quando ele não consegue encontrar o que está aqui. Então, ele vai puxando coisas na memória do seu sistema para printar na tela. Então, se você colocar qualquer coisa errada, ele vai puxar algo que está lá na memória para ele printar para você. Aí ele vai printar uma coisa aleatória que não seria o que você está querendo. Aí a gente tem outro tipo, que seria o. Eu vou apagar isso aqui. Que seria o float. Float seria para números com vírgula. Então vai ser o número 2. Aí eu vou colocar número com vírgula aqui, que seria 10,5. Aí eu vou colocar o double. Double, número 03. E seria o 15. Vou colocar esse número aqui, ó. 15,5 também. A diferença do float pro double é que o double aceita mais casas decimais. E é basicamente isso. Ele só aceita mais casas decimais porque a gente tem às vezes que armazenar um número muito grande mesmo. E o float não consegue. Então você cria uma variável nesse tamanho no geral. Mas os dois aceitam números com vírgula. Uma coisa que eu não falei que você pode usar com printf é que você pode colocar mais de uma variável nele, você pode printar na tela. Então você poderia fazer o número é porcentagem inteiro e a letra é
Porcentagem em C, em minúsculo. Vírgula, as variáveis. Então, seria número e letra. Vírgula. Então, seria assim essa sintaxe para printar. O barra invertido N é para você fazer uma quebra de linha. Porque, eu não sei se vocês separaram quando eu escrevi tudo junto, eles ficaram tudo na mesma linha. Então, aqui eu faria uma quebra de linha. Aí eu poderia colocar, por exemplo, outro printf aqui para você ver que ele vai escrever da linha de baixo. Eu vou colocar ele, ó, linha de baixo. Se ele ficar chorando, eu vou ter que compilar de outra forma. Deixa eu ver se eu tô com erro de sintaxe para ele não deixar eu compilar isso aqui. Ah, ele tá com erro. Olha eu aqui, tá vendo? Printf, linha... Não, parece que tá tudo certo aqui. Tá, quando tá vermelhinho ali, é porque eu escrevi algo errado. Aí, por causa disso que ele não quer deixar eu compilar. Enfim, é normal dar erro toda hora. Se você escrever errado, ele vai falar no terminal qual é o erro. Aí aqui foi o que aconteceu. Ó. O número é 10, a letra é C e essa aqui é a linha de baixo. Então esse é um jeito de fazer com quebra de linha. E colocar mais de uma no mesmo, eu também poderia escrever aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Ah, por que eu não clico no negócio certo? Pronto, ele foi do mesmo jeito. Você pode brincar com isso e testar quais vai funcionando, quais não vai. Mas eu acho que assim, de básico de printf, é isso. Eu acho que não tem tanta novidade assim. É só como você vai printar os outros tipos de dado. Então, se você quisesse printar, por exemplo, eu tô comentando, o que eu não vou mostrar na tela, porque para não ficar muito poluído, tá? Mas tem como eu comentar mais de uma parte do código. Então, seria isso aqui e fecha aqui embaixo, por exemplo. Asterisco fecha. Ele fechou lá, ó. É o barra asterisco. Aí ele vai comentar tudo. Pra comentar mais de uma linha. Eu tenho mania de comentar linha por linha até quando eu preciso comentar coisas maiores. Porque eu sempre esqueço desse barra asterisco. Aqui eu quero printar o tipo float. Eu vou colocar o número 2, né? Asterisco F. E vou colocar ele aqui. Número 2. Tá. Eu sempre faço a mesma coisa. E aqui ele printou, só que ele printou com muitas casas decimais. Eu poderia fazer com que ele não printasse com todas as casas decimais assim. Então eu colocaria ponto, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, esse ponto é, após a vírgula, eu quero quantas casas decimais? Eu quero uma, eu quero duas, eu quero três. Então, eu queria uma, por exemplo. Aí eu recompilo o meu código.
E tenta executar. Eu tenho essa Maria. Ele vai executar o que já foi compilado. Eu digitei errado. Até que ele foi. Uma casa decimal aqui. O double para printar é a mesma coisa. Você pode printar com o D. Ele tem mais casas decimais. E você pode fazer a mesma coisa que você fez com o float. Ah, outra coisa. O C não reclama de você tentar printar isso daqui como se fosse D também. E printar um inteiro como se fosse double também. Porque double é o maior de todos, é o que tem mais casas decimais. Então ele não se importa de você tentar fazer isso. Ele não dá problema para você printar. Ele printa um número normal. Ah, o que eu coloquei aqui? Eu tenho que organizar o que eu estou fazendo às vezes. Só às vezes. Ah, fonte, que é o F. Eu acho que não. Hã? O telefone você tem? Eu não sei, eu acho que não. E aqui ele printou o número 3, só que ele printou como zero. É comum ficar dando problema toda hora. Então, tipo assim, você vai tentar fazer um negócio, aí você esquece como é que ele faz e simplesmente aparece o que você não quer no terminal porque você escreveu algo errado. É ponto mesmo. Não sei se ele vai chorar se eu colocar ele como float pra printar. No caso, o D seria para printar um número inteiro. Ali, a ordem mudou e agora ele tá muito chato, ele tá insuportável. Ou seja, ele não quer printar um tipo double como se ele fosse um inteiro. Porque ele coloca o número para zero, porque não existe. Eu não fiz uma conversão dos tipos. Não tem como a gente, tipo assim. Tem como fazer a conversão que a gente chama de caching, mas é algo bem mais avançado, sabe? Então, no geral, é você tentar acertar o valor que você está printando. Eu posso colocar LF também, que é para eu printar um número grande, só que eu uso float para os dois. Aí eu coloco barra main. Aqui tava LF. Eu tô sempre esquecendo de tirar o mouse dali. Aí ele vai printar desse jeitinho aí. Até aqui dos tipos, deu para entender? Eu acho que algumas coisas ficaram meio poluídas na tela, porque quando você vai tentar fazer o programa e você escreve ele errado, ele apresenta um erro na tela. Ah, tem algo errado. Aí você tem que descobrir qual é esse erro. Onde é que isso está escrito? O VS Code eu acho ele bem ruinzinho para você ver os erros. É o que a gente, tipo assim,
Faz por padrão, é o que o programador faz. Esse negócio virou coisas gigantes. Tem que estudar, tem que decorar. Tipo assim, você não aprende a programar sem parar pra estudar em casa. Sim, você tem que decorar a sintaxe. Toda linguagem chama sintaxe, mas assim que você decora uma, você consegue pegar as das outras. Porque são muito parecidas uma com as outras, as linguagens, sabe? Então, assim, uma coisa que você aprendeu muito bem em C, você vai consegue aprender muito com muita facilidade em Java, por exemplo. Neguinha, para. É, sim, programar não é fácil, de fato. Quando eu comecei a programar, achei muita informação. É muita coisa mesmo que você tem que pegar em pouco tempo. Mas é o jeito que a gente tá, assim, tentando fazer pro curso em si ter a parte de programação que a gente faz na prática. E isso é, assim, a coisa bem básica, bem pequena mesmo, em vista de tantas outras coisas que tem no mundo da programação. É muito difícil você conseguir entender e fazer sem acompanhar. Então, se você sem estar com o terminal aberto na hora, sem estar tentando fazer ao mesmo tempo, sem ver como que cria o arquivo. Quando eu tentei começar, eu também não consegui, tipo, vendo vídeo aula no YouTube, eu não tinha ânimo, porque dava uns erros do nada, apareciam uns negócios que eu não sabia resolver, e eu não tinha ninguém pra perguntar como é que eu resolvia. Então você desanima um pouquinho, mas na aula de quarta eu vou tentar fazer com vocês. Aí, claramente, de uma ou de outra vai dar erro, uma vai escrever o negócio errado. Aí vocês vão vendo como é que resolve as coisas. Esta quarta não. Vai ter a próxima. Esse é feriado, o Cefet não vai abrir e não pode ter aula lá. Eu acho que o exemplo que tá no Canva é um exemplo diferente. Mas só se você tirou foto, printou, e eu não sei que dia que vai colocar. É, tem uns exemplozinhos aqui, ó. Mas é bem parecido. Mas o de lá também dá pra usar, tipo, não tem problema não. Tá, deixa eu continuar aqui, senão não vai dar tempo. Depois eu explico direitinho, assim, como que compila. Tem que olhar se o VS Code lá dos compiladores de lá tá compilando por padrão. O meu eu desconfigurei, era pra ele. Ele ia, assim que você clicasse aqui, ele ia dar esse negocinho e executar. Eu vou tentar configurar isso depois direitinho, porque eu desconfigurei pra fazer outra coisa no meu. E quando dá erro, deixa eu fazer um negócio errado aqui. Ele me apontou que eu tenho um erro. E aqui ele marcou qual linha tá o erro. Ele deixou o número da linha mais clara. Vou tentar rodar esse negócio com erro mesmo assim. Aí ele vai me falar que eu executou com erros, certo? Aí ele me apontou aqui, ó, que o erro tá aqui, ó, no retorno. Mas tá no retorno? Não. Tá antes do retorno. Então o que que ele tava falando? Que ele esperava uma vírgula ou dois pontos antes do meu retorno. Ou seja, ele tá tentando te informar que você esqueceu um ponto e vírgula. Aí você dá Ctrl S para salvar e o erro sai. No meu caso, meu VS Code tá bem lento, porque era pra ele sair o erro. Aí se você rodar de novo, eu acho que sai. É, ele tá bem lento.
Eu vou tentar atualizar ele depois. Sempre vai mostrar. Até porque ele vai te falar onde tá. Assim, este programa, por ser bem simples, ele te fala exatamente onde está o erro. Alguns não vão te falar. As pessoas odeiam muito o Java, porque o Java ele vai dar erro no objeto, que vai dar erro no outro, e vai ser uma linha, uma página horrorosa de erros que você não vai saber onde de fato está o problema. Se você tiver, por algum motivo, programando isso daqui, usando o terminal, por algum motivo você gostou, você quer programar usando o terminal. Deixa eu só iniciar o meu aqui. Então eu vou fazer o programa aqui com erro. Este vai ser o erro. E aqui eu vou compilar ele pelo terminal. E ele pelo terminal, ele me fala até mais fácil, marcadinho, ó. Erro, eu quero um ponto ou ponto e vírgula antes de retorno. Ele até me deixou de ver aqui numa cor bonitinha. Eu acho que pelo PowerShell também, tá? Se eu tiver configurado... Ele dá também. Bom, isso que eu tô usando para compilar é uma flag, é tipo, o MiniW, ali a gente instalou o tal do GCC, que é o compilador para C e C++. Quando você adicionar ele para a variável de ambiente, você pode chamar ele de qualquer lugar do seu computador, de qualquer terminal, como o GCC. E ele tem o que a gente chama de flags, ele tem comandos que você pode usar, como o comando O, como o comando if-verso, que é a versão dele. Tem, se você fazer GCC e help, que ele dá uma lista de opções do que ele consegue fazer. Aí, if help. Então ele tem uma lista de opções que ele faz. Só que isso tudo aqui está embutido, tá com extensões na sua ideia, para você não precisar ter que dar essa trabalheira toda de entender todas essas fases. Então ele faz o padrão qual que você usa, para ele aparecer seu programinha ali. Vai ter que quebrar a cabeça para descobrir onde está o problema. Você vai entrar em crise. Ah, meu Deus, o negócio não quer rodar. Aí você vai descobrir que o problema era uma chave, você não fechou, era um ponto e vírgula. Essa é a vida do programador. Não, eu que gosto de deixar. Eu que gosto de deixar assim, ó. Tipo, é porque fica poluído, ó, se você fazer isso aqui. Eu gosto de deixar dois espaços. Você pode colocar isso aqui separado, você pode colocar tudo junto. Você pode colocar até na mesma linha, tudo. Tudo pode ficar assim, ó. Pode fazer do jeito que você quiser. Após a ponto e vírgula, o próprio programa já entende que é uma linha diferente. Só que como eu coloquei ponto e vírgula, eu sei que é uma linha diferente, eu gosto de colocar tudo em linhas diferentes também. Outra maneira que você pode fazer também é que você pode, em vez de fechar isso daqui, para dizer para o programa que são linhas diferentes, você pode colocar a vírgula. Então você poderia colocar a vírgula. Vírgula aqui e vírgula aqui. É para dizer que isso tudo está numa mesma linha. Então, como está tudo na mesma linha, eu sou obrigada a fechar isso aqui nessa linha. Vamos ver aqui que ele está enchendo o saco. Então, esse caso aqui não dá para fazer isso aqui, mas eu poderia fazer com outro jeito. Calma aqui, ó.
Ele tá chorando ali. Então aqui eu coloquei a vírgula, certo? Aí ele tá falando comigo que eu tenho algum problema ali, que eu tô fazendo algo de errado. Aí eu poderia colocar assim, ó, int número 01. E inicializei minhas variáveis aqui. Ou eu poderia inicializar o int número 10, int número 1. E ele ia deixar eu passar assim. Então, basicamente, eu quero declarar mais de uma variável com o mesmo tipo, só que eu não quero ficar colocando int toda hora. Esse é um jeito diferente de fazer. Enfim, tem muitas maneiras de fazer mais de uma coisa. Mas eu tenho o meu jeitinho padrão de fazer, assim, é o meu jeito. Eu gosto de, tipo, eu sempre gostei de fazer assim, sabe? Eu sempre gostei de fazer desse jeito. É repetitivo, mas é o jeito padrão. Às vezes você até esquece que você pode ficar concatenando, fazendo essas coisas desse jeito. Então, aqui eu faço assim. Então, eu vou deixar do jeito que eu gosto. Outra coisa é formatação. Às vezes você vai começar a fazer um negócio, seu código não vai ficar organizado. Então, tem dentro do VS Code um atalho para você consertar a indentação do seu código, que no caso é Ctrl Shift F, ou Ctrl Alt F, se não me engano. Deixa eu já ajustar as coisas aqui. Cada ideia tem um atalho, esqueci qual é o atalho desse dentador. Deixa eu só olhar rapidinho qual era o atalho. Mas tem um atalho para consertar a indentação do teu código. Ele é com Shift. Este é Shift Alt F. Shift Alt F. Pronto, aí ele consertou. Cada IDE tem um atalho, no caso é Shift mais Alt mais F. Você aperta o Shift, segura, aperta o Alt e aperta o F. Aperta um, segura, aperta o outro, segura e o F por último. Tem IDE que é o Ctrl Alt F, que é a que eu tô acostumada a usar, que é outra. Mas ele conserta a indentação para você. Então, as chaves vão pro lugar. No caso, ele gosta de deixar esse espaço aqui. Eu gosto de deixar o negócio quietinho lá. Tá, aí eu vou soltar os meus espaços todos, que eu tenho mais coisa para escrever. Outra coisa. Após o retorno, você não pode escrever mais nada aqui embaixo, porque ele não vai ser executado. Então, sempre escreva tudo antes do retorno. Aqui a gente vai tentar fazer uma coisa que é leitura da entrada do usuário. Então, eu quero que o usuário digite algo para mim no meu terminal. Eu vou usar o tal do scanf. Aqui eu vou usar o meu scanfzinho. O scanf ele é parecido com o printf, mas não é igual. Então, antes de eu colocar um scanf, eu vou colocar assim para entender o que eu estou fazendo. Seria o printf. Vou deixar até desorganizado aqui, só para eu apertar o negócio depois. Digite um número. Aí eu vou colocar ponto assim. Pronto, vai ser o número inteiro. Assim, digite um número normal, né? Não preciso colocar nada aqui. Pronto, eu não quero printar nenhuma variável, eu só quero digite um número qualquer aí pra mim. Aí aqui eu vou colocar o tipo do número que eu quero. Eu quero que você digite o número inteiro. E eu vou armazenar ele onde? Então, eu vou armazenar com o e-comercial, que esse é aqui. E o nome da variável que eu quero armazenar seria o número 1. Opa, não, eu tenho que inicializar o número sempre que eu criar um tipo de dado, eu tenho que inicializar ele. Eu não posso deixar ele sem inicialização, porque eu posso ter problema com o programa. Então, a gente sempre, tipo assim, eu vou criar uma variável, eu quero deixar o usuário usar nela, cria com um valor zero, para não dar problema.
Zero nunca atrapalha em nada? Aí você coloca o SKF, você consegue. Aí eu vou colocar aqui, ó, um printf só para eu mostrar que o número foi armazenado. Printf, o número digitado. Foi. Eu escrevi aqui. Aí eu ponto isso aqui, coloco o número, que é o número 01, que é o inteiro. Ele não quer terminar de compilar, que provavelmente é algo da fila. Ai, meu Deus. O VS Code tá triste hoje. Eu consigo compilar para outro local. É que o meu VS Code tá travando. Deve ter tido alguma atualização. E eu vou tentar por aqui. Aí ele executou o meu programa. Ele até abriu como uma janelinha diferente, pra tu ver. Aqui, ó. Aí eu digito o número no meu terminal. Aí qual vai ser meu número? 10. Ele fechou. Talvez é mais fácil pelo... Pensar aqui. Eu acho que aqui, por aqui é mais fácil. Ele não vai fechar a janela. Eu só fiz algo de errado. Por causa disso que ele não quer deixar eu digitar nada. Aí, ó. Aqui tá indo. Por algum motivo, o VS Code crashou, não quer funcionar. E eu também não quero resolver isso agora. Aí, voltando aqui pro meu PowerShell, que foi onde eu consegui compilar esse negócio. Aí ele me disse, ó, o número digitado é 10. E ele me falou que foi o número 10. É a mesma coisa para, tipo, char. Só que é claro que eu tenho que mudar a forma como eu vou exibir, só vai dar problema. Vai falar. Ele não vai dar erro, mas ele vai printar uma coisa aleatória na tela. Eu vou copiar por aqui também, que eu preciso. Você usou o meu azeite, né? Não usei. Acabou com ele, né? Eu não usei. Aquilo lá não é pra usar à toa, não. Eu não usei, eu te falei que eu não usei, mano. Eu não achei, não. Vou dar isso. Eu procurei ele. Aqui é digite uma letra. Por quê? Tem que ficar sempre trocando essas coisas. A letra vai ser C. Ele já pintou a minha letra. Que legal, que divertido. É que eu inicializei essa letra com valor. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu não salvei. Por que ele não tá. Que chatice. Só porque hoje eu precisava fazer esse negócio, ele
Tá sendo chato. Agora ele liberou aqui, tá vendo? Eu nunca entendo. Tá, digite uma letra, ele foi. E ele também não queria ir. Eu tô compilando o meu programa por vários locais diferentes pra ele funcionar. Olha, ele me deu erro. Eu usei a extensão errada. Acho que agora ele vai, quer ver? Por aqui também. É, que ele foi. Digite uma letra. Enfim, tem mais de um terminal que você pode fazer a mesma coisa. Se der erro num, você tem outro pra usar. Aí é que eu vou digitar a minha letra. Caso a minha letra vai ser C mesmo. Aí ele mostrou a minha letra na tela. Neste caso, tudo que vem após o retorno não vai ser executado, ele não executa. Então você nem pode digitar. O compilador às vezes até te dá erro se você digitar após o retorno. Tem umas linguagens que deixa passar, outras não. Eu não tenho certeza o que vai acontecer em C. Mas ele não vai executar o que estiver após o retorno. É porque quando a gente usa funções, então quer dizer que aqui eu tenho a main, mas eu tenho a liberdade de criar outras, que é tipo o que era lá na programação em blocos do procedimento. Que seria, por exemplo, int número, que vai ser o nome que eu vou dar para essa minha função. Ou int a, printar o número que vai ser melhor, né? Aí eu poderia dar um retorno aqui para ela. Aí eu, em vez de eu retornar número, de retornar zero, eu retorno tipo uma variável qualquer que eu tivesse aqui dentro, né? Eu tenho que criar ela aqui. Seria isso, basicamente. Sim. Então não seria só os fins dos comandos de fato dessa função, mas não seria o fim do programa. Aqui, no caso, não é o fim do programa. Eu vou retornar isso daqui para algum lugar lá para baixo. Mas isso aqui é outro problema de outro momento. Aí, agora a gente tem que aprender a fazer operações, certo? A gente não vai fazer operação com letra, porque você somar uma letra com outra letra não vai dar. Fazer C mais A não vai dar K, entendeu? Vai dar outra coisa. Porque números da memória letras da memória representam números. E se você fizer a soma dessas letras, ele vai literalmente somar dois números, que vai dar um outro número que vai representar algum símbolo no computador da memória. Vai printar uma outra coisa. Existe para fazer isso a qualquer concatenação de string, que é para dar esse K, só que é algo assim, que não é relevante pra gente agora. Então, não tenta somar uma letra, vai dar ruim. Aí é que a gente tenta somar números. É fácil, é simples. Então, eu vou criar uma variável aqui, int soma. Quero somar dois inteiros. A mesma coisa, se for float, se for double. Eu posso somar um inteiro com um double. Vai fazer double? Eu acho que eu posso. Não sei se vai dar isso aqui, não. Vai fazer double, soma. Igual a número 01 faz. Vou somar com o meu double aqui. Número 03. Eu acho que ele não vai chorar de eu fazer esse negócio aqui. É, não chorou. Deixou eu fazer. Então, eu posso somar o double com o inteiro. E aqui eu vou printar essa variável no meu terminal para eu saber o que eu fiz. O que eu estou printando. Minúsculo. Ai, eu vou printar com o F por ser o double para não dar problema com as casas decimais.
Aqui ele vai mandar o digital número, porque eu ainda não apaguei o que eu não estou usando. A letra mostrou. Aí, ó. Fez a minha soma. Número 1, que é 0, com o eu 15. Eu vou trocar isso aqui por outra coisa. 3. E vou apagar esse aqui que eu não estou usando mais. Às vezes eu acho que. Achava que teria como ser mais rápido essa aula, mas. Olha, Aira, você errando aqui. Ele chorou porque ele é ponto. Aí, ó, 18,5, ele somou. Então, ele deixou passar. Tem linguagem que não deixa, esse aqui deixou. Algumas coisas vocês vão ter que testar. Será que ele deixa eu fazer uma soma de inteiro com float, algumas coisas? Aí você vai testando. É o que eu disse, aquele negócio lá. Às vezes ele deixa você fazer, às vezes ele não deixa. Tudo vai depender da tua lógica. Aí você vai ter que ir testando o que que passa, o que que não passa, que eu não lembro tudo de cabeça. Então deixa eu criar uma char C aqui. Char letra inicial. Aqui, vocês podem chamar tudo o que você quiser. Então poderia ser, por exemplo, int A, int B, int C, char D. Só que não tenta fazer isso aqui, pelo amor de Deus, porque você não vai lembrar quem que é quem. E fica muito difícil de ler depois. Então sempre dê nomes de variáveis significativas. Se isso aqui é um número, escreve número. Se isso aqui é uma letra, escreve letra. Ou se isso aqui é o nome do meu amigo, escreve o nome do meu amigo. Abreviado, mas escreva. Você pode dar o que você quiser para essas variáveis, mas não faça isso, pelo amor de Deus, que fica muito difícil de ler depois. Tá, eu não tenho isso aqui mais. Aí eu vou fazer char letra inicial, certo? Vamos ver, tentar ver se ele passa. Vai ser A. Char letra final. Vou escrever as coisas erradas aqui. Aí eu vou dar B. Aí vai ser o char soma. E vou tentar somar duas letras. O que eu vou printar isso aqui para ver o que vai dar. Agora que ele não deixa eu fazer uma char de soma, eu tenho que fazer tipo isso. Ele não deixa eu somar duas vezes. Aqui, ó, foi por causa disso aqui, na verdade, né? Ele ia deixar. Ó, vamos tentar com o int soma. Vai dar uma coisa horrorosa aqui. Deu um número qualquer aqui, ó, 195. Isso faz sentido? Não faz. Só faria sentido porque eu sei que tem uma tabela que tem uma conversão que cada letra representa um número para o computador. Então ele fez a soma desses números. Se eu não me engano, a minúscula é 121, 127, algo assim. E o B é o número da frente. Ele fez uma soma esquisita. Ou ele leu como caixa alta e ia lá pra 65. Negócio assim. Mas ele fez uma soma com dois inteiros que não fazem sentido.
que eu acho que também não dá certo. É, no caso ele não quis pintar nada na tela. Ele não quis. Porque, no caso, você somou e transformou inteiro, ele colocou um número aleatório na outra tela, porque não faz sentido você somar duas chaves. E aqui ele não printa nada. Vocês vão colocando que a soma seria isso. Eu poderia colocar que a soma poderia ser o S, que seria teoricamente uma string. Nem sei se ele vai dar alguma coisa. E aqui ele não vai funcionar e vai falar que vai dar erro, que ele vai ficar em loop infinito, porque eu tentei fazer cagada. Resumo, não tente somar letras, não vai funcionar assim. Tem um jeito específico de você concatenar duas letrinhas, não vai fazendo desse jeito. Ah, então teria como você fazer um programinha um pouco mais robusto, que seria o printf digite o número 1 e digite o número 2. Aí eu vou fazer o scanf, certo? Aqui eu tenho que colocar para saltar uma linha, senão fica feio. Então seria, eu quero pegar dois inteiros. Aqui tem que ser minúsculo. Eu vou armazenar em dos dois números, né? Número 1, número 2. Aqui ele tá com autocomplete porque é padrão da ideia. É bom se usar uma que tem autocomplete mesmo, que facilita para você. Aí aqui eu vou fazer outro printf. Eu quero printar a soma. Aqui é uma variável int soma. Inicializo ela como zero. Aqui eu vou fazer a soma. Aqui eu quero exibir a soma. Só que quem vai ser a soma? Número 1 mais número 2. Aqui nós vamos printar a soma na tela. Os dois números que eu vou ter que digitar. Aqui ele vai dar erro, porque eu esqueci de ser comercial, ó. É, às vezes o VS Code só não gosta de mim mesmo.
que ele não pegou o segundo. Tá, calma. Tipo, se ele der esse erro que poderia dar, que ele não quer ler o segundo número, coloque em dois, porque é mais garantido. Que eu gosto de usar também separado. Eu sempre leio as coisas separadas. É chato porque ele não chora aqui, ó, que o seu negócio foi errado. Mas o programa ainda assim é executado errado. Porque assim, ele deixa aí no Enter. Então, você dá o primeiro número Enter e o segundo Enter. Aí ele pega. Ele não quer fazer a soma. Olha que legal, que ele não quer somar dois números. Ah, ele não tá somando os dois números, que um é float e outro é int. Por causa disso que deu problema. Só por causa disso mesmo. E eu queria armazenar os dois no. Aqui. Os dois no inteiro, é claro que ia dar problema. Porque, meu Deus. Deixa eu recompilar aqui de novo. Deu erro aqui, ele não quer executar. Era para ele estar executando essa coisinha simples aqui. Eu tenho dois números iniciados corretamente para armazenar o tipo inteiro e para fazer uma soma. Deixa eu ver se aqui ele vai. Deixa eu ver. Ele vai. Se ele me der erro, que eu tô com erro de sintaxe aqui, eu não vi. Vai entrar em loop infinito. Bom, se você quiser, por exemplo, só explicando rapidinho que já tá no horário, fazer divisão seria assim: multiplicação asterisco. E aquela mesma ordem da matemática ou da parênteses tem prioridade. Se você quiser que ele faça tudo parênteses, ele faz tudo parênteses e depois os de fora. Então, se você quer, por exemplo, é a mesma coisa que você vai digitar com aquelas calculadoras. Você quer que ele divida algo pelo de baixo, por exemplo, ou some algo e divida depois. Aí tudo que você quer que divide no parênteses e tudo que você quer que faz o de cima e de baixo, assim. Então, soma de dois números dividido pela soma de outros dois números. Seria mais ou menos isso. Depois eu olho o que que deu aqui que ele não quer executar, porque tá dando muito problema aqui. Mas deu pra entender o básico, a parte inicial? Deixa eu tentar fazer isso aqui. Deu pra entender tudo direitinho? Ah, digite o número, escreve o número, printf. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Enquanto vocês olham se entendeu. Eu poderia fazer direto em vez de armazenar numa variável só também.
Sei lá porque esse negócio tá chorando com isso. Talvez é o meu compilador. Vamos lá, se roda. Tem que clicar com outra coisa aqui. Compilando, ele não vai deixar eu compilar outra. Muito obrigada. Oi, diga. Vai. Eu acho que ela fica disponível aqui, ó. Você clica em cima dela aqui. Aí, na hora que você clica aqui, daqui umas 3, 4 horas ela aparece como em Presentation e Playback. Demora um pouquinho pra, tipo, colocar no YouTube, que tá colocando a Carol, porque eu não tenho armazenamento na minha conta. Então, se você precisar ver antes disso, acho que ela já colocou aqui ontem, é. Se precisar ver antes disso, você olha por lá. Ah, não, não. Deixa eu só colocar aqui. Veio. Que no caso seria aquilo mesmo que eu mostrei. É basicamente isso. Aqui deu algum erro que eu não tô conseguindo ver o porquê não quer compilar, porque o negócio parece estar certinho. Depois eu descubro o que deu, porque o meu VS Code tá dando problema com essas coisas que eu fiz. Mas, no geral, da aula de hoje é isso mesmo. Já deu até o horário. Bom dia para vocês também. E não esqueçam de enviar o projeto, por favor. Essa aula ficou muito longa. Você pode chamar pelo WhatsApp também, se tiver meu número. Acho que é até mais fácil para eu responder. Você não tá conseguindo salvar o projeto? É só você ir lá na parte de salvar ele no seu computador. Tá, depois eu tento te mostrar como é que faz. Ou talvez na próxima aula. Eu abrir lá e eu mostro. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida, algo pra perguntar? Pra fechar a sala? Até. Tchau pra vocês.